Há um ladrão que entra sem pedir licença. Ele não arromba portas, não faz barulho, mas quando você percebe, já levou sua paz, sua clareza e sua fé. Esse ladrão mora dentro da mente. Chama-se preocupação. Quantas vezes você já perdeu um dia inteiro, ou uma noite de sono, pensando em algo que nunca aconteceu? Quantas vezes sua mente construiu cenários de medo, e nenhum deles se tornou real? Napoleon Hill dizia que o medo é a forma mais sutil de escravidão, porque mantém o homem preso a um futuro imaginário enquanto o presente escorre pelos dedos. A preocupação parece um ato de responsabilidade, mas na verdade é apenas o medo disfarçado de zelo. É a mente tentando controlar o incontrolável. É o ego dizendo, se eu pensar o suficiente, talvez nada dê errado. Mas o que realmente acontece é o oposto. Quanto mais você pensa, menos vive. Quanto mais calcula, menos confia. Hill nos ensinou que o homem que não domina seus pensamentos é dominado por eles. E uma mente dominada pela preocupação é como um rádio fora de sintonia. Capta ruídos, mas perde a melodia da vida. Jesus, com uma sabedoria eterna, resumiu em poucas palavras o que Hill levou uma vida para comprovar. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele sabia que a preocupação é improdutiva. Ela não cria, não transforma, não constrói. Apenas te esgota. Enquanto você tenta prever o amanhã, perde o poder de agir hoje. E é no hoje que a fé opera. É no agora que a mente se conecta com o Criador. A preocupação é o ladrão da presença, e a presença é o portal da fé. Quando você está inteiro no momento presente, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo fértil. O que antes era dúvida vira direção. O que antes era medo vira movimento. Hill afirmava que o primeiro passo para a liberdade mental é perceber quando a preocupação está te governando. Porque só quando você a enxerga como um inimigo disfarçado, pode escolher um caminho mais alto, o caminho da confiança. E é justamente sobre essa confiança que a verdadeira libertação começa a ser construída. Há palavras que não envelhecem. Elas atravessam séculos, atravessam dores, atravessam gerações, e ainda hoje têm o poder de libertar a mente cansada. Não andeis ansiosos pela vossa vida, disse Jesus. Não foi um conselho poético. Foi um chamado espiritual. Um convite para sair da prisão dos pensamentos repetitivos e entrar num estado de confiança consciente. Ele não disse, ignore suas responsabilidades. Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Napoleon Hill chamaria isso de princípio da ordem espiritual do sucesso. Primeiro vem a causa, depois o efeito. Primeiro o estado mental, depois o resultado. Quando você busca o reino, isto é, quando coloca a fé, o propósito e a presença em primeiro lugar, a vida começa a se alinhar por dentro e, inevitavelmente, por fora. Mas quando a busca é invertida, quando o foco está apenas nas coisas, o vazio se amplia e a mente se torna campo fértil para a ansiedade. Jesus nos mostrou que existe uma hierarquia sagrada nas leis do universo. Primeiro vem o interior, depois o exterior. Primeiro o espiritual, depois o material. Hill traduziu isso em linguagem prática quando afirmou que toda riqueza começa na mente. Ele sabia que o ouro verdadeiro é a paz de espírito e que sem ela, até as maiores conquistas se tornam fardos. Buscar o reino é realinhar o eixo da vida. É parar de correr atrás das migalhas e voltar a confiar na fonte. É compreender que a mente em sintonia com o divino deixa de mendigar segurança e começa a criar abundância. A libertação interior acontece quando você entende que não precisa carregar o mundo nas costas. Basta se conectar à força que o sustenta. Essa é a verdadeira revolução. Deixar que Deus guie o ritmo e permitir que cada passo venha do lugar certo, do silêncio da confiança. Porque o reino não é um destino distante, é um estado de consciência, é o lar para onde sua alma sempre quis voltar. A fé é mais do que acreditar que tudo dará certo. É a força silenciosa que transforma pensamentos em realidade. Napoleon Hill ensinava que a fé é o único antídoto conhecido para o fracasso, e que sem ela, mesmo os maiores esforços podem se perder em ansiedade e dúvida. Mas fé não é esperar passivamente. É um estado de espírito ativo que alimenta a mente com pensamentos de confiança, coragem e propósito. É a energia que direciona suas ações
para que cada passo seja guiado pelo invisível, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Imagine a mente como um campo fértil. Tudo o que você planta cresce. A preocupação semeia medo, dúvida e estagnação. A fé, por outro lado, planta força, clareza e oportunidade. Jesus sabia disso e nos ensinou que, mesmo que a fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ela pode mover montanhas. Ele nos mostra que não é a quantidade que importa, mas a intensidade da entrega. A fé verdadeira não nega os problemas, mas os transforma em lições, abrindo espaço para que soluções e milagres aconteçam. Hill reforça que o fracasso nasce da dúvida, e a dúvida é a consequência direta da preocupação. Quem se preocupa demais se paralisa. Quem mantém a fé ativa, mesmo em meio às dificuldades, encontra caminhos onde antes via apenas obstáculos. A fé cria sintonia com o que é superior, alinhando mente, coração e propósito. Ela é a bússola que mantém o homem firme quando ventos de incerteza sopram forte. Assim, cada decisão tomada com fé, cada ação guiada pela confiança, transforma a realidade. A mente que acredita não se intimida pelo amanhã, porque sabe que não precisa controlar tudo. A fé é entrega, mas também é poder. É a força que faz o impossível tornar-se possível. A ponte entre o que você pode ver e o que só Deus pode operar. E é nessa ponte que nasce o verdadeiro sucesso. Aquele que não depende apenas de esforço humano, mas de alinhamento com o divino. Um dos maiores enganos da mente humana é acreditar que controlar tudo é o mesmo que estar seguro. Quantas vezes você já tentou prever cada detalhe, antecipar problemas, calcular cada passo, e ainda assim, a vida te surpreendeu? Napoleon Hill dizia que a preocupação é uma forma de medo, e o medo é o assassino da ação. O controle nasce do medo, e o medo nasce da desconfiança em Deus. Essa é a raiz de quase toda a ansiedade. A tentativa de tomar nas mãos algo que só o céu pode conduzir. O controle excessivo é um fardo disfarçado de prudência. É como segurar areia com força. Quanto mais tenta agarrar, mais escapa. A mente controladora não confia no tempo, não confia no processo, e acaba vivendo em constante tensão. Hill nos lembrava que o homem que não aprende a se adaptar está condenado à frustração. Adaptar-se é soltar. Soltar não é desistir. É compreender que existe uma sabedoria superior, organizando tudo nos bastidores. Jesus fez uma pergunta que ainda ecoa. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ele estava revelando uma verdade profunda. O controle é uma ilusão. Nenhum esforço mental pode mudar o que pertence ao tempo de Deus. E quanto mais tentamos forçar o curso da vida, mais nos afastamos da paz. O controle é o oposto da fé. Quem confia não precisa saber o amanhã. Quem confia apenas caminha, porque sabe que há um propósito guiando cada curva. A verdadeira liberdade começa quando você solta as rédeas da ansiedade e entrega o comando ao Criador. Há um peso que você carrega e que não foi feito para as suas mãos. Quando você o coloca de volta nas mãos certas, as de Deus, a alma respira. E é nesse instante que o fardo se transforma em leveza e o medo se transforma em confiança. Há uma paz que não se explica. Ela não depende de contas pagas, de problemas resolvidos ou de resultados visíveis. Ela surge quando a mente decide confiar, mesmo no meio da tempestade. A Bíblia a chama de a paz de Deus, que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Um estado de presença que protege o coração e a mente, independente das circunstâncias externas. É a paz que nasce da entrega, da fé que não vacila diante do desconhecido. Napoleon Hill nos lembra que a mente perturbada nunca cria com excelência. Quando estamos ansiosos, o foco se perde, a energia se dissipa e o espírito se enfraquece. Mas quando a paz se instala, tudo muda. A clareza retorna, a intuição se afina e as soluções começam a surgir. A verdadeira paz é, portanto, a base do sucesso interior. É nesse estado que conseguimos agir com sabedoria e discernimento, em sintonia com uma inteligência maior que nos guia. Essa paz não é ausência de desafios, mas presença de confiança. Não é um refúgio temporário, mas um ponto firme no qual nos apoiamos quando o mundo tenta nos derrubar. Hill dizia que toda ação de fé gera resultados,
E a paz é a manifestação dessa fé em ação. Quem está em paz não se desespera com os imprevistos. Observa, aprende, ajusta-se e continua. É na paz que percebemos que não precisamos carregar o peso do mundo sozinhos. É nela que nos libertamos do medo, da ansiedade e do desejo de controle absoluto. Ao escolher a paz, você abre espaço para que a mente se concentre no que realmente importa. Agir com propósito, confiar no processo e permitir que a vida flua segundo a ordem divina. A paz que excede todo o entendimento é, portanto, a força silenciosa que sustenta o coração e ilumina o caminho. É o estado interior que transforma qualquer adversidade em aprendizado, qualquer dificuldade em oportunidade e qualquer momento de espera em ação consciente. Quem a cultiva aprende que a vida não precisa ser controlada, apenas confiada. A vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Obstáculos, perdas e momentos de dor muitas vezes parecem injustos ou aleatórios. Mas existe uma verdade que poucos percebem. Cada adversidade carrega em si uma oportunidade oculta. Napoleão Hill nos ensinou que todo fracasso ou contratempo traz consigo a semente de um benefício equivalente. O segredo está em saber enxergar essa semente antes mesmo de ela florescer. Quando algo difícil surge, não é um castigo, é um convite para crescer. É como se o universo, guiado por Deus, nos desafiasse a descobrir forças que ainda não sabíamos ter. A pessoa que entende isso muda de postura. Observa, aprende e confia, mesmo quando tudo parece perdido. Hill dizia que o medo paralisa, mas a fé impulsiona. Por isso, aqueles que olham para a dificuldade com confiança transformam obstáculos em degraus para o sucesso. Imagine cada desafio como um mestre silencioso, ensinando paciência, coragem e clareza de propósito. Cada momento de sofrimento contém lições preciosas que, quando compreendidas, fortalecem a alma e preparam a mente para receber aquilo que é maior do que se pode imaginar. A adversidade é um lapidador silencioso, moldando o caráter de quem decide não sucumbir. Não permita que a dificuldade seja um peso que te paralisa. Ela é um instrumento divino de preparação. Hill afirmava que a mente treinada para enxergar oportunidades em meio à dor se torna um ímã de crescimento e realização. Quem abraça essa visão aprende a transformar frustração em aprendizado, dor em impulso, obstáculo em avanço. Hoje você tem a escolha de reagir com medo ou com fé. Escolha a fé. Escolha enxergar a bênção oculta em cada dificuldade. E se está pronto para assumir essa postura de confiança, escreva nos comentários. Nada que me acontece é por acaso. Tudo está me moldando para o propósito que me espera. Essa é a declaração de quem decide caminhar com coragem, mesmo quando o caminho é difícil, sabendo que cada adversidade traz consigo a promessa de crescimento e vitória. Há uma lei silenciosa que governa a vida. Quanto mais você tenta segurar, mais escapa. Napoleão Hill ensinava que o desejo ardente é o ponto de partida de toda a realização, mas também alertava sobre o perigo do desejo mal direcionado. Quando nos apegamos com desespero a algo, seja um resultado, uma pessoa ou uma situação, emitimos ao universo a mensagem de escassez e falta. E como uma lei natural, aquilo que tratamos como raro ou ameaçador continua fugindo de nós. Jesus nos trouxe essa mesma sabedoria em palavras simples e eternas. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O apego excessivo aprisiona a mente e o coração, bloqueando o fluxo da vida. A obsessão transforma bênçãos em prisões, oportunidades em ansiedade, momentos de aprendizado em sofrimento. Hill reforçava: a mente ansiosa nunca opera em sua capacidade máxima. Só a mente leve e confiante consegue perceber oportunidades, criar soluções e alinhar ações com propósito. O desapego não é abandonar o que amamos, é agir com clareza e fé, sem sufocar o processo. É entender que a vida é uma dança entre ação e entrega, entre intenção e confiança. Quando soltamos, quando confiamos, abrimos espaço para que o que é nosso chegue até nós naturalmente, sem esforço excessivo, sem ansiedade sufocante. É um ato de inteligência e coragem. Imagine como seria viver com leveza. Trabalhar pelo que deseja,
mas sem carregar o peso da obsessão. Amar alguém ou algo, mas sem que isso se torne prisão. Buscar conquistas, mas sabendo que o tempo certo é o que vale. O desapego é a ponte entre esforço consciente e fé em ação. É a liberdade de viver no fluxo da vida, de receber o que é seu sem perder a paz no caminho. Hoje você tem a oportunidade de soltar o que pesa, de liberar o que atrasa e de abrir espaço para que o propósito divino se manifeste em sua vida. O desapego é uma escolha que transforma tensão em liberdade, medo em confiança, expectativa em gratidão. Quem aprende a arte de soltar, descobre que a vida flui quando confiamos e que a verdadeira abundância só chega a quem sabe esperar sem perder a paz. Há um momento em que lutar contra o fluxo já não faz mais sentido. É quando o coração entende que o controle é apenas uma ilusão e que a verdadeira força está em confiar. Napoleon Hill dizia que o homem que aprende a se alinhar com as leis invisíveis da vida se torna invencível, porque para ele nada é perda, tudo é propósito. Quando você entrega, não está desistindo, está escolhendo um novo tipo de poder, o poder da confiança. Deixar Deus conduzir não é cruzar os braços, é seguir em frente com fé, sabendo que há uma ordem maior guiando cada detalhe. Reagir com presença, sem forçar resultados, sem tentar acelerar o tempo. A fé verdadeira não tem pressa, porque reconhece que há sabedoria no ritmo divino. Quando você entrega, a mente se acalma, o coração se expande e a vida começa a se reorganizar ao seu redor. A entrega é o ponto de virada da alma. É o instante em que você para de lutar contra o que é e começa a fluir com o que deve ser. É onde o medo se dissolve e a clareza surge. Napoleon Hill nos ensinou que a fé é o estado mental mais elevado do ser humano e só nasce quando a dúvida é substituída pela certeza interior de que tudo está exatamente como precisa estar. Quando você confia, o que antes parecia obstáculo se torna caminho. O que antes gerava angústia se transforma em lição. E aquilo que parecia demorar demais começa a chegar na hora certa, porque agora quem guia é Deus. Entregar é libertar-se da necessidade de controlar e permitir que o propósito conduza seus passos com precisão divina. E se você está pronto para assumir essa postura de confiança, escreva nos comentários: minha entrega é minha força, minha confiança é meu poder. Essa é a voz de quem entende que o fardo da vida não precisa ser carregado sozinho. Quem confia, flui. Quem entrega, vence. Quem deixa Deus conduzir, descobre que o caminho nunca esteve perdido, apenas esperando a coragem de soltar o controle. Muitas pessoas imaginam o reino de Deus como um destino distante, um lugar que se alcança apenas depois de muito esforço ou sacrifício. Mas Jesus nos ensinou algo muito diferente. O reino é um estado interior, uma consciência de fé, presença e entrega. Quem vive no reino está inteiro no agora, confiante, grato e sereno, mesmo quando o mundo ao redor parece caótico. Napoleon Hill dizia que a mente só funciona com excelência quando está livre do medo. Viver no reino é justamente isso: alinhar a mente ao alto, libertando-se da ansiedade e da pressa. O reino é a frequência onde a fé ganha forma e o medo perde voz. É o lugar onde você entende que não precisa controlar o futuro, que não precisa carregar o mundo nas costas. Hill nos ensinou que todo resultado começa na mente, e quando a mente se conecta com o propósito divino, surge clareza, direção e abundância. O reino é a consciência de que existe uma ordem invisível operando nos bastidores da vida, guiando cada passo com precisão e amor. Viver no reino significa agir com propósito, mas descansar no processo. É buscar os valores eternos primeiro: fé, amor, gratidão, e perceber que tudo o mais será acrescentado no tempo certo. Reagir com leveza, como uma criança que confia sem ansiedade pelo que ainda não chegou. Quem vive assim experimenta liberdade, paz e confiança, porque aprendeu que a vida não precisa ser controlada, precisa ser vivida com presença e entrega. Hoje você pode escolher entrar nesse estado de consciência. Pode decidir alinhar pensamentos, ações e coração à frequência do reino. Ao fazer isso, a mente deixa de ser escrava da preocupação e se torna aliada do propósito divino.
É aqui, no reino interior, que a verdadeira transformação acontece, porque viver no presente com fé é o maior poder que o ser humano pode exercer. O último passo para viver plenamente no reino é libertar a mente do medo. Napoleão Hill ensinava que o medo paralisa, a ansiedade confunde e a dúvida corrói. Toda grande realização começa quando a mente se liberta das amarras do amanhã e se ancora no presente. Viver sem medo não significa ignorar os desafios, significa enfrentá-los com confiança, sabendo que existe um propósito superior guiando cada passo. É a diferença entre agir pressionado pelo pavor do fracasso e agir inspirado pela certeza do destino que Deus preparou. A mente livre do medo é fértil para a fé, e a fé é a energia que transforma o invisível em realidade. Hill afirmava que uma mente dominada pelo medo não atrai oportunidades, ela repele a abundância. Jesus nos mostrou que aquele que não recebe o reino como uma criança, com entrega, confiança e presença, não entrará nele. O medo é o que nos faz antecipar problemas, duvidar de nossa capacidade e perder a paz. A mente que se liberta do medo encontra clareza, sabedoria e força para agir com propósito. Viver no reino significa escolher a frequência da confiança em vez da ansiedade, da fé em vez do medo, da entrega em vez do controle. É agir com intenção, mas descansar no fluxo da vida. Cada decisão tomada com coragem e cada passo dado com presença reforça a conexão com o divino e fortalece a alma. A verdadeira entrada no reino não é um evento externo, é a conquista interior de uma mente que aprendeu a confiar. Hoje você pode decidir que a sua mente não será mais escrava do medo. Pode escolher viver no presente, agir com propósito e descansar na certeza de que Deus conduz sua vida. Esse é o estado onde o medo perde poder, a fé floresce e a paz se torna permanente. É aqui que o reino se manifesta, não como promessa distante, mas como realidade viva dentro de você. Chegamos ao fim desta jornada, mas o aprendizado não termina aqui. Cada palavra, cada reflexão, cada conceito que exploramos hoje é um convite para transformar a sua vida de dentro para fora. Lembre-se, a preocupação não constrói, o desapego libera, a fé cria e a entrega confere leveza ao seu caminho. O reino não está longe, ele está dentro de você, esperando para ser vivido a cada decisão consciente, a cada passo guiado pela confiança em Deus. Se este vídeo tocou seu coração e trouxe clareza para sua mente, eu quero que você faça duas coisas simples, mas poderosas. Curta este vídeo para fortalecer essa mensagem e mostrar que ela merece ser compartilhada. E inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos que vão transformar sua forma de pensar, agir e viver. E antes de irmos, quero que você reflita por um instante e leve esta verdade consigo. Você não precisa carregar o mundo sozinho. Você não precisa temer o futuro. Você não precisa lutar contra o que está fora do seu alcance. Entregar, confiar e agir com presença é a chave para viver com paz, propósito e prosperidade. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar esse tempo à sua evolução espiritual e mental. Que cada passo que você der a partir de agora seja guiado por fé, confiança e clareza. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a vida flui para aqueles que aprendem a confiar e a soltar o que não podem controlar. Deus abençoe e até breve.